Olá, eu sou Norberto Classen e esta é a aula 149 do Biblifique. Talvez você esteja estranhando o cenário, não é o costumeiro para as nossas aulas, mas é porque eu estou fora do país, estou, na verdade, na Bolívia, na região de Santa Cruz de la Sierra, numa expedição, numa viagem missionária de ensino bíblico para um grupo de alunos avivados, despertados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar nesta aula um assunto sobre o qual nós temos falado muitas e muitas vezes nas aulas do Biblifique, mas percebemos que nós nunca fizemos uma exposição, talvez, adequada sobre o assunto. Refiro-me ao senhorio de Jesus, ou seja, Jesus Senhor. Na última aula, o Alexandre abordou o assunto de que a obediência é, na verdade, a solução para toda a provisão de Deus. A provisão, aliás, a obediência ao próprio senhorio de Jesus, a Jesus Senhor. Então, eu quero expor algumas coisas aqui, alguns textos, e colocar algumas ideias para que nós possamos juntamente ou reunir essas ideias para pensarmos melhor, refletirmos melhor sobre a realidade na qual nós estamos vivendo. Primeiramente, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Filipenses 2, 5, diz assim, estou usando aqui a nova versão transformadora, enquanto a revista atualizada está à direita. Embora sendo Deus, aliás, versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, ou de servo, conforme a outra versão, e nasceu como um ser humano, um homem. Como quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda quero anexar aqui, já ler um texto também, que eu quero usar nesse mesmo ponto da abordagem, que diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Muito bem, vamos entender esses dois aspectos, essas duas escrituras aqui. Primeiramente, Filipenses eles nos traz uma asseveração, uma afirmação de que nós não podemos negar de que Jesus Cristo tinha duas naturezas bem distintas enquanto esteve sobre a terra. A natureza divina, uma vez que sendo filho de Deus, e o texto de Filipenses nos declara isso, de que ele não usurpou, não quis ocupar esta posição para realizar a tarefa que lhe for atribuída pelo próprio Pai ou pelo próprio Deus. Então, ele permanecia filho de Deus, não é? Apesar dele nunca reivindicar esse título, ele se colocou lado a lado com Deus e, evidentemente, revelava a sua essência do Pai, ou a essência do Pai em si mesmo. Podemos também perceber claramente no texto de Filipenses de que ele, tendo a natureza divina, sendo Deus, não querendo ser tal, mas sendo Deus, se tornou ser humano, se tornou homem, ou filho do homem, que é o título preferido por ele mesmo para se referir a si mesmo. E essa expressão ela tem sua origem no livro de Daniel, na visão que o profeta teve a respeito do futuro da própria humanidade. E as escrituras, elas comprovam de diversas formas a natureza humana, ou pelo menos a forma, ou explicam que Jesus Cristo, de certa forma, viveu como homem, ou certamente viveu como homem. Nós recebemos ou percebemos que Jesus Cristo se cansava, que Jesus Cristo tinha sono, porque ele dormia, fome e sede, até as suas emoções afloravam com muita evidência quando ele sentia compaixão,
tristeza, alegria, muitas vezes indignação com o comportamento das pessoas. Enfim, tudo isso está revelado nas Escrituras e caracteriza Jesus Cristo, com a sua natureza divina, sendo homem. Portanto, esse é um aspecto muito importante que nós precisamos compreender, segundo o pensamento de Paulo. Jesus Cristo era tanto Deus quanto homem. As duas características estavam presentes na sua vida. Muito bem. Seguindo para o texto de Romanos, nós temos uma outra declaração muito forte que permite que eu e você sejamos salvos a partir do momento em que reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e acreditamos que de fato a morte foi vencida e de que ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é uma característica essencial, aliás, eu considero isso uma condição para a salvação da humanidade, ou de todo e qualquer ser humano. Reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Assim como o texto de Filipenses, que Paulo escreve àquela igreja, a igreja em Filipos, ele diz que cedo ou tarde, de toda a humanidade, um dia dobrará os joelhos diante de Jesus e o reconhecerá como Senhor. E Paulo, na carta aos Romanos, faz um convite que antecipa essa condição. Ou seja, se nós cremos que de fato Deus o ressuscitou entre os mortos e o declararmos, o reconhecermos e nos prostrarmos, vivermos debaixo do seu senhorio, então seremos salvos. Esse é um ponto muito importante que eu quero mencionar nesse primeiro momento. Quando falamos de Senhor, ou consideramos o senhorio de Jesus Cristo, né, nós estamos considerando o conceito da própria palavra curios, que nos leva às definições, aos conceitos de que Senhor, curios, é aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual essa pessoa, então, tem o poder de decisão, é um mestre, é aquele que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle. Né? Num estado, num reinado, é o soberano, o príncipe, o chefe. O imperador romano era chamado de curios. Aliás, a palavra César, que é o título dado aos imperadores, tem a sua derivação na palavra grega curios. E eu e você precisamos, então, conforme os textos nos apresentam, reconhecer, evidentemente, que Jesus Cristo é o Salvador e que, como Salvador, evidencia-se que ele também seja Senhor. O que nós queremos dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Você está perguntando, o que significa isso? Se eu reconheço Jesus Cristo como Salvador, não é suficiente para simplesmente eu seguir na minha vida cristã. Salvação, reconhecer como Salvador, na verdade, está conectado imediatamente com o reconhecimento de que ele também é Senhor, ou seja, ele tem direito sobre a vida daquele que se considera salvo pela cruz de Cristo, aquele que se considera perdoado pela obra de Jesus Cristo na cruz, aquele que se considera detentor do direito da vida eterna pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Evidencia-se, então, que uma pessoa salva, por isso o texto de Romanos é tão importante, necessariamente passe a viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, tem Jesus como de fato Senhor. E nós queremos abordar, na sequência desta aula, o que significa viver debaixo desse senhorio. Eu quero, no entanto, mencionar ainda algumas coisas importantes. Num determinado momento da história, e nós também já abordamos isso, e você pode ler isso a partir de Mateus capítulo 16, e os paralelos dos outros evangelhos, Jesus levou os seus discípulos para Cesareia de Filipe para como que fosse um retiro, um tempo de descanso, de reflexão, de todo o agito ministerial, de todo o despertamento, avivamento que estavam ocorrendo naqueles dias. E ele faz uma pergunta interessante aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? O que as pessoas pensam a meu respeito? Que definição, que revelação eles têm a meu respeito? O que dizem as pessoas, ou quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E aí vieram inúmeras opiniões, né, de as mais diversas. Inclusive, alguns disseram que ele era João Batista, outros disseram que ele era
Jeremias, que ele era um dos profetas. E aí ele faz uma pergunta muito interessante. Eu vou projetar o texto aqui para nós termos uma ideia melhor do que eu quero ver, do que eu quero falar, desculpa. Aqui está, Mateus capítulo 16. Nos diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam aquilo que eu mencionei: João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí a pergunta, e essa pergunta também é dirigida a nós. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aqui eu percebo, pelo menos na minha percepção, há um intervalo entre o versículo 15 e o 16, em que os discípulos se reuniram e conversaram entre eles sobre uma resposta que satisfizesse ao Senhor Jesus. Porque se eles mencionaram a opinião de grupos de pessoas, é muito possível que eles também tivessem a mesma opinião. Ou seja, estavam na incerteza de quem de fato Jesus Cristo era. E aí vem uma resposta que, segundo o próprio Senhor Jesus, é uma revelação que veio do Pai a respeito dele mesmo. Simão Pedro respondeu, e eu tenho comigo que ele se tornou porta-voz de todo o grupo que estava com ele. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, há um reconhecimento explícito aqui sobre a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é? Ser o Cristo, reconhecido como Cristo, significa o Messias, ou seja, aquele que veio da parte do Pai, enviado da parte de Deus, conforme as promessas do Antigo Testamento e as profecias a respeito disso, veio para cumprir e estabelecer o reino de justiça e paz. Basicamente, essas duas palavras, esses dois conceitos, estavam presentes na expectativa do povo com relação ao Messias. Justiça e paz. Ou seja, a retidão, os benefícios de toda a lei, de todas as promessas, de toda a obediência do povo seriam cumpridos e, principalmente, a paz tão necessária que o Império Romano, apesar de determinar ou estabelecer a Pax Romana, não conseguia trazer uma paz suficiente para sossegar, para tranquilizar a vida do povo. O que eu quero mencionar é que, assim como os discípulos obtiveram uma revelação de Deus, de quem Jesus Cristo é, eu e você também precisamos fazê-lo. Você pode dizer, mas isso é óbvio, eu considero Jesus Cristo como o Senhor, como o meu Salvador. Sim, mas isso precisa ser vivido. Esta convicção, ela precisa se estabelecer a partir da obediência dos princípios, que eu já quero mostrar. O próprio Deus, e isso eu também quero mencionar aqui, assim como os discípulos, reconheceu em Jesus Cristo que ele era o Messias e que viria sobre a terra. No momento do seu batismo, você pode conferir as escrituras em Mateus 3, Lucas 3 e os demais paralelos, houve uma declaração do próprio Deus: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo, a ele ouvi. A mesma declaração se repetiu também no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam juntamente com Jesus e na presença de Moisés e Elias, e não há muitas explicações de como isso de fato aconteceu. Fato é que Moisés e Elias estiveram com Jesus para combinar, acertar os detalhes da última semana de vida do próprio Senhor Jesus sobre a terra, e Deus, ao responder, vamos dizer assim, um questionamento de Simão Pedro, de que desejava, e ele desejava, construir 3 tendas naquele lugar, Deus simplesmente parou tudo o que ele estava fazendo para manifestar-se naquele específico lugar e trazer uma revelação e repetir uma asseveração que já tinha sido feita no momento do seu batismo. Esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, encerra-se, a partir do Monte da Transfiguração, o ciclo de Elias e de Moisés. Definitivamente as profecias estavam se cumprindo em Jesus e a lei estava se manifestando de forma assombrosa na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, se Deus considerou o seu Filho, o Jesus Cristo, como tal, como o Cristo, como um Filho amado, como aquele que veio em obediência a cumprir toda a missão, é certo que eu e você também precisamos buscar
esta revelação. Eu quero expor um texto que, na verdade, é o principal desse nosso estudo, que está em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aí está. Primeira carta de Pedro, versículo 5. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Querido e amado irmão Simão Pedro. E vocês também são pedras vivas, as quais um templo espiritual é edificado. Ou, aliás, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida com grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que fez as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra, portanto, depararam com o destino planejado para elas. Vós, porém, e aqui eu vou transferir para a versão da Almeida, revista e atualizado, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu quero destacar alguns termos que aparecem aqui, e basicamente eles estão como que misturados, porque eles têm origem no Antigo Testamento, no livro de Isaías, do profeta Isaías, e no livro dos Salmos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, nesse texto, é mencionado por Pedro como sendo o cumprimento de uma profecia de Isaías, que diz que em Sião será posta uma pedra angular. Uma pedra angular. É uma referência de Isaías, capítulo 28, e nós vamos ler esse texto também, porque ele é muito importante para nós compreendermos o que eu quero demonstrar aqui. Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 16. Isaías, livro do profeta Isaías 28, 16, diz: porque assim diz Deus, por isso, assim diz o Senhor soberano, vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Provarei vocês com uma corda de medir, uma régua de justiça e com o prumo da retidão, porque o seu refúgio é feito de mentiras, uma tempestade de granizo o derrubará. Pois bem, o que nós queremos mencionar aqui? Eu vou parar o compartilhamento do texto e colocar aqui algumas figuras, alguns desenhos, para nós entendermos toda a realidade do texto de Pedro, pelo menos termos uma ideia. Isso aqui é uma figura de um muro, de uma edificação em Jerusalém. Esta pedra, ela tem um nome específico e todas as edificações até hoje precisam ser feitas com esta pedra. Pode perceber que não existe nenhuma pedra igual, exatamente igual. E essa é a expressão que eu quero mencionar aqui a nosso respeito, que Pedro também fala. Nós somos pedras vivas, edificadas, usadas para construir, edificar uma casa espiritual dedicada ao nosso Deus, como um santuário. Então é uma figura, uma ilustração que Pedro está usando aqui, baseado na sua revelação sobre a pedra angular, que nós já vamos explicar, que é Jesus Cristo, e nós somos então estas pedras vivas. Perceba, isso é um princípio interessante, é um parênteses aqui, se não existe nenhuma pedra igual e todos nós estamos inseridos, penso eu também que no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, cada pessoa tem o seu lugar muito bem definido e preparado, com um encaixe perfeito da pedra. Pode ver que não há nenhuma fresta, absolutamente nada.
né? Tem umas pedras quebradas, mas isso é por causa do tempo. O que eu quero demonstrar aqui, nesta figura, né, é a multiplicidade e a diversidade das pedras na edificação do santuário para honrar ao Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ou seja, nós somos pedras vivas que se encaixam perfeitamente no nosso lugar. Ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ir além da medida que foi estabelecida e também não pode ficar aquém. Esse é um exemplo, e fecha parênteses aqui, para nós entendermos a nossa posição nessa construção. Muito bem, quando falamos dessa construção, precisamos entender, em primeiro lugar, que o senhorio de Jesus Cristo é o fundamento de toda e qualquer construção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, eu vou citar e não vou projetar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz que ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode estabelecer outro fundamento além daquele que já está posto, a saber, Jesus Cristo. Então, nós consideramos aqui no Biblifique, para a sua vida, a nossa vida, todo e qualquer ministério, toda e qualquer função ministerial no reino de Deus precisa estar solidificada, estabelecida sobre um fundamento que é Jesus Cristo. Na sequência do texto de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo menciona as diversas obras que podem ser feitas, né, sobre este fundamento. Ora de ouro, prata e pedras preciosas, ora de madeira, feno e palha. Né? E todas as obras sobre esse fundamento serão testadas pelo fogo. Muito bem, então esse é o primeiro aspecto que eu quero mencionar aqui. Uma construção, por exemplo, esta casa, que é um exemplo de construção daqueles dias, e é aqui que eu quero extrair os exemplos, as figuras para a casa espiritual, ela tem um fundamento que é Jesus Cristo. Um segundo aspecto aqui, que nós podemos perceber, que existe uma pedra angular. E esta pedra angular, ela determinava a direção da construção, ou exatamente o ângulo da construção. Era uma pedra de alinhamento ou de esquadro. Né? E nós vamos, como pedras vivas, nos colocando ao lado dele, um do lado do outro, para formarmos uma grande casa espiritual. A pedra angular é aquela que determina, então, a direção em que o edifício será construído. Perceba, nós estamos aqui construindo um santuário. Estamos colocando a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo, ou edificando as nossas obras sobre o fundamento que é Jesus Cristo, o Senhor. Estamos entendendo que para a nossa salvação, uma vez que nós declaramos Jesus Cristo como Senhor, a necessidade de viver debaixo do seu senhorio, ou nos submetermos à autoridade que Jesus Cristo representa no reino de Deus. Então, essa pedra de alinhamento ou de angular, ela determina o ângulo que eu e você vamos construir a nossa vida. Ou seja, vamos nos colocando de lado sobre elas até que o santuário, então as nossas obras, o próprio reino de Deus seja construído. A régua que o texto de Isaías menciona é muito interessante. É como se fosse uma linha de medir que está, né, representado nesta figura aí. Eu considero que a linha de medir, ela estabelece, na verdade, os nossos limites de ação dentro do reino de Deus. Explico. Paulo, por exemplo, se denomina como autodenomina, e os outros também reconhecem isso, que ele era um apóstolo para os gentios. Na carta aos Gálatas, ele fala, na carta aos Coríntios, de que ele foi designado como apóstolo para os gentios, enquanto Simão Pedro foi designado para ser apóstolo aos judeus, ao povo de Israel. Ou seja, a esfera de ação, a área de atuação de Paulo estava muito bem definida, inclusive aos Coríntios, e ele fala em outros lugares também, que ele chegou até aquele lugar porque aquilo fazia parte do limite estabelecido para o exercício do seu ministério. E o que eu quero mencionar com isso é que viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo significa saber exatamente, muito bem, qual é a nossa esfera de ação. Em outras palavras, usando da figura que nós estamos expondo aqui, é saber qual é o nosso lugar nesta parede em que há muitas pedras. E o lugar exato. Para não
avançarmos na nossa atuação ministerial, não edificarmos sobre a obra de outros ou estragarmos a obra de outros, mas sabermos exatamente o que Jesus Cristo pede de nós e para vivermos debaixo do seu senhorio. Isso tem muito a ver com o que nós também já frequentemente falamos aqui no Biblific, sobre o propósito, o chamado, visão, o entendimento pessoal daquilo que se deve realizar no reino de Deus, além de todas as coisas genéricas, né, que são estabelecidas comumente para todos. Mas existe algo que Deus escolhe, né, elege, estabelece para que cada um de nós cumpra. Né? E essa chamada esfera de ação, ela será delimitada. Ou seja, aparentemente, como ele é uma linha de medir de juízo, significa que eu e você seremos julgados pelo tribunal de Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, se nós atuamos de acordo com os limites estabelecidos para o nosso chamado, de acordo com a nossa visão. Penso eu também, e aí é um grande perigo que observamos na igreja dos nossos dias, é que muitas pessoas estão vivendo aquém deste chamado. Ou seja, a pedra tem um lugar de um determinado tamanho e ela se coloca como se fosse muito pequena, ela não cabe, sobra espaço. Ou seja, a pessoa não está cumprindo aquilo que lhe cabe como determinação ou debaixo do senhorio de Jesus. E, ao mesmo tempo, muitas vezes pode estar fazendo aquilo que é de outra pessoa. Está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Então, essa linha de medir, esse alinhamento, né, essa régua, ela nos ajusta, nos coloca exatamente no lugar onde nós deveríamos estar. Muito provavelmente você já percebeu uma convicção segura em determinados homens de Deus, mulheres de Deus, Brasil afora, mundo afora. Elas têm absoluta certeza, convicção de que o que estão fazendo é o chamado de Deus, é propósito de Deus. Elas têm convicção e estão obedecendo ao próprio Senhor Jesus Cristo na sua esfera de ação. Então, esse é um aspecto interessante para nós pensarmos como linha de medir. Existe um outro pensamento aqui, uma outra característica que aparece no texto de Isaías, que eu quero mencionar e refletir aqui, que é com relação ao prumo. E aqui talvez seja a maior ou uma das grandes dificuldades de pessoas com relação ao chamado e ao desempenho do próprio ministério. Eu quero ler um texto que nós encontramos em Provérbios capítulo 16, Provérbios capítulo 16, no versículo 2. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Paramos aqui. Apresentamos agora, então, as Escrituras. Provérbios, capítulo 16, versículo 2, que nos diz o seguinte, olhe só que interessante. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Na versão da revista Almeida, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em outras versões ainda, a palavra espírito, que é ruach no hebraico, é traduzido como motivação. Ou seja, as motivações é que serão pesadas, julgadas, estabelecidas como o parâmetro para uma recompensa futura na eternidade. Isso aqui deve nos fazer refletir sobremaneira. Eu tenho visto muita gente, assim como pessoas estão tendo uma convicção absurda de que aquilo que Deus os chamou para fazer é exatamente o que estão fazendo, ou seja, estão no lugar certo, outros também estão nos lugares errados. E esse texto nos ensina, e existem paralelos a esses, 17:3 de Provérbios também, e 22:2 de Provérbios também, tem o mesmo pensamento, é que, na verdade, Deus não olha tanto para o quanto nós fazemos. O Senhor Jesus não está muito
desejoso de que nós tenhamos uma atuação vibrante, numerosa, cheia de números e cheia de êxitos. Não é? Êxito, com certeza, mas não números. E é interessante que nós olharmos para alguns textos, Mateus 7, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus menciona que muitos virão naquele dia e como que apresentando um relatório. E expulsaram demônios em nome dele, profetizaram em nome dele, ou seja, proclamaram a palavra dele, fizeram isso, fizeram aquilo. Jesus diz, eu não sei quem você é, eu não conheço. O que está errado, né, no fato de pessoas fazerem obra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e não serem reconhecidas em Jesus? É a falta de frutos, né? No contexto ali, ele está falando de que cada árvore deve dar o seu fruto, juntamente com João 15, que é interessante anotar e refletir mais tarde também, não é que Jesus Cristo diz que aquele que permanece em mim, o Pai deve frutificar, e se as palavras permanecem, todos serão puros, purificados. Mas há necessidade de frutificar. Como se frutifica no reino de Deus? Fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, ou seja, estabelecer um vínculo de obediência ao propósito de Deus para as nossas vidas. E o prumo, que é esse instrumento usado na construção, ele mede se a motivação, se a intenção do coração está correta, está alinhada com aquilo que o Senhor Jesus deseja. E aqui eu já tive tantas experiências e eu mesmo olho para mim mesmo, e muitas vezes, e clamo por misericórdia, para que o Senhor Jesus me ensine, por meio do Santo Espírito, para que tudo aquilo que fazemos no Biblifique, em outros ministérios, aqui, por exemplo, na Bolívia, onde estou atualmente, onde estou gravando essa aula, tudo isso esteja alinhado para que eu reconheça, para que Jesus Cristo como Senhor seja glorificado por meio da minha vida e do ensino que eu trago para outras pessoas. Ou seja, assim como Paulo menciona, né? Olha, eu não permito que ninguém me julgue. Eu não permito que ninguém estabeleça juízo se a minha mensagem, se o meu ensino é bom ou não, se agradei aquela ou a plateia, ou aquelas pessoas, isso não me importa. Aliás, Paulo diz, nem eu mesmo me julgo. Eu estou recitando e mencionando aqui 1 Coríntios capítulo 4. Quem faz isto, quem me julga é o Senhor. E aí no versículo 5 de 1 Coríntios 4, ele diz, eu menciono que no tribunal de Cristo as intenções do coração, os desígnios do coração é que serão apresentados e devidamente julgados e recompensados. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante para nós como cristãos. Eu considero esse talvez o maior desafio de eu e você vivermos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Porque, conforme o texto de Provérbios nos diz, diante dos homens, diante dos caminhos dos homens, diante dos olhos dos homens, todas as coisas parecem impuras. Não, está tudo certo. Está lá o Norberto dando aula, Alexandre ministrando o Biblifique, pregando para a igreja, né, atendendo pessoas, está tudo certo. E Jesus, como Senhor, olha por que nós estamos fazendo o que fazemos. O Senhor Jesus deseja que eu e você estejamos aprumados, perfeitamente aprumados com o propósito dele. E é isto que importa. De repente nós temos uma tarefa na vida pela vida que passamos aqui, uma única, e que feita com a motivação correta, alinhada, né? Aqui vamos já pegar todos os exemplos que estamos lidando, na direção certa, no alinhamento certo, dentro da esfera de ação que o Senhor Jesus determinou, aprumados com a sua vontade, certamente ela será recompensada. Certamente será recompensada. Porque é isso que o texto provê, é isso que o texto nos explica. Ou seja, o Senhor Jesus, como Senhor, ele está interessado de que eu e você estejamos alinhados ao propósito dele, do próprio reino de Deus, estejamos na nossa esfera de ação, nosso círculo de ação correto e aprumados com a sua vontade e com o próprio chamado de Deus. E aí, quando nós poderíamos pensar, bom, agora sim, agora estou dentro, agora acertei. Aí Jesus Cristo é apresentado no texto de Pedro como uma pedra de esquina.
A pedra de esquina numa construção era esta pedra assinalada na figura, no desenho, que segurava, que como que amarrava todas as demais pedras. Não é? Esta era a última a ser colocada, normalmente, na estrutura de uma casa. E aqui Jesus Cristo merece mais uma vez toda a honra. Você perceba que Jesus é o fundamento sobre o qual nós estamos edificando, ele determina a direção em que esta obra será feita, ele é a linha de medir, a régua, o prumo, e quando nós achamos que estamos tudo certo e que merecemos algo, ele mesmo vem e coroa a sua própria obra, apresentando-se como pedra angular, ou como pedra de esquina, pedra que fecha, que segura toda a construção. Ou seja, em tudo que nós fizermos, e por mais corretamente que fizermos, o Senhor Jesus sempre merecerá toda a honra e toda a glória, para todo sempre. É Ele quem fundamenta a obra que nós fazemos, é Ele quem coroa a obra que nós fazemos. E no meio estão as nossas motivações, a nossa esfera de ação e o direcionamento da nossa obra. Portanto, eu quero deixar essa reflexão, na verdade, esse pequeno estudo que nós fizemos aqui a respeito do senhorio de Jesus Cristo. Muito importante eu e você sabermos. Não basta que eu e você consideremos Jesus Cristo como nosso Salvador. Não é? A condição que a carta aos Romanos estabelece que ele precisa ser declarado como Senhor. Nós declaramos ele como Senhor. Declarar como Senhor significa viver em obediência aos princípios que ele mesmo estabeleceu, a esses parâmetros, a esse protocolo de construção da obra de Deus, conforme Pedro e outros textos mencionados aqui nos apresentam. Eu sugiro que esta aula seja assistida várias vezes para você mencionar, reler todos os textos mencionados, que não foram apresentados, não foram projetados aqui. Mas o meu desejo, a minha oração sincera é que todos nós, me incluo nisso, possamos glorificar sempre Jesus Cristo como Senhor em nossas vidas. Porque só Ele, por causa da sua obra, por causa da sua obediência, merece sempre todo louvor, toda honra e toda a glória. A Ele seja a glória e a honra para todos sempre. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique firme com o Senhor Jesus. Viva debaixo do seu senhorio.